Vamos entrar aqui no Cidadão Kane, Marcianos, Orson Welles. Esse filme, considerado pela crítica o melhor filme da história do cinema, a maioria dos críticos colocam ele em primeiro lugar. Mas vocês sabem que esse filme aqui foi um autêntico milagre. Tá? Um diretor estreante, com 25 anos, tinha aqui, pura e tão somente o Orson Welles, 25 anos, ele apavorou o país com a invasão dos marcianos com 23 anos. Tá? 25 anos vai dirigir o primeiro filme, um escritor, um roteirista, cínico, alcoólatra, e um diretor de fotografia inovador. E um grupo de atores que veio do teatro e do rádio lá de Nova York, principalmente do Mercury Theatre, que fizeram aquele radioteatro da invasão marciana. Tá? Esse filme tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. É considerado um autêntico milagre. Tá? O Orson Welles é uma figura... Vamos falar um pouco do Orson Welles. Muitos falam que ele era ególatra, artista extremamente dotado, homem de poderosa vontade, ambicioso, ambição assim aos confins do infinito. Com o sucesso o impacto da transmissão radiofônica lá de 1938, lá do Mercury Theatre, que ele fez assim o país acreditar que aranhas mecânicas marcianas estavam marchando em direção a Nova York, ele imediatamente reclamou todos os méritos para si mesmo. Não obstante o fato, né, de que o roteirista, o Howard Koch, depois seria o roteirista do clássico Casablanca, lá com Humphrey Bogart. Né? O Howard Koch, ele fez o roteiro em uma semana, tempo recorde. Tá? E a montagem, todos os efeitos, John Houseman e Paul Stewart, e a engenharia de som a cargo do John Dietz, que a gente já vai ouvir daqui a pouco. Uma equipe de primeira, mas ele chamou todos os méritos para ele. Ele falou que o roteirista apenas foi responsável pela segunda parte, e ainda ele teve que revisar. Só que chamou a atenção para ele, tudo fui eu. Tá? Toda a atenção ele colocou para ele. Né? E sem falar do impacto acadêmico que teve a questão da transmissão de rádio, né? Vocês sabem disso, que fez no campo acadêmico a Mass Communication Research, do pesquisadores como Laswell, Lazarsfeld, Robert Camerton, e vários estudos qualitativos de audiência, estudos do rádio, principalmente na Universidade de Columbia, em Nova York, que é a base lá das teorias funcionalistas de comunicação norte-americanas. Começaram a ser, inclusive até o Adorno, Theodor Adorno passou também por ali, só que achou muito empírico demais. Não aguentou e voltou para a Alemanha. Pesquisas de recepção de rádio, eles passaram a ter, claro, um interesse político. Foi a descoberta de que foi o primeiro caso de pânico, né, produzido por um meio de comunicação. Até aí, esse momento, ninguém levava a sério os meios de comunicação. Né? Meios de comunicação era considerado assim, sei lá, como era considerado games de computador. É passatempo de gente desocupada. Isso vai acabar, isso é onda, é moda. É a mesma coisa que se considerou o rádio, a televisão também, e próprio cinema também é uma onda, isso passa, isso aí é passageiro. Ninguém nunca leu, até ocorrer esse episódio da transmissão radiofônica de Guerra dos Mundos. Tá? A questão é o seguinte, o que tem a ver tudo isso com o filme Cidadão Kane? O problema é que os estúdios deram carta branca. Olha, você é gênio, você faz o que quiser. Mas a gente sabe que não foi bem assim, porque por trás de tudo isso estava um programa do presidente Roosevelt que se chamava Works Progress Administration. Era uma política do governo Roosevelt de incentivo a produções culturais mais progressistas. Tá? Mais progressistas. Pela questão da Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo e tudo mais. Então, ele queria ver produções culturais mais de cunho progressista. E o Orson Welles, que tinha já um histórico, não sei se vocês sabem disso, ele teve um histórico. Ele, antes do Mercury Theatre, veja só vocês, ele chegou a montar no Harlem, em Nova York, uma montagem de Macbeth,
com 137 atores negros, tá? Entre outros profissionais de teatro. Em 1937, isso aí antes do Guerra dos Mundos, ele fez uma leitura do Júlio César, que se transformou num ataque direto às políticas de Hitler. A gente sabe que grande parte do empresariado, inclusive o William Hearst, o magnata das comunicações dos jornais, estava apoiando o nazismo e Hitler no poder, estava dando todo o apoio. Então, era isso que fez o representante Roosevelt, queria uma produção mais progressista tal, e o Orson Welles era a bola da vez. Tá? E ele fez. E aí aquela questão, que filme eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual a primeira ideia que o Orson Welles teve? Ele pensou no livro, transformar em filme. Ele pensou acho que você já deve ter ouvido falar do Joseph Conrad, Heart of Darkness. Esse livro, do começo do século XX, ele acabou abandonando, mas esse filme acabou inspirando Coppola a fazer Apocalipse Now, tá? Em 1979. Coppola depois pegaria esse argumento, né, essa ideia, se inspirou do Heart of Darkness, que se passa lá no Rio Congo, na África, uma coisa assim. E aí fez o Apocalipse Now. Só que aí apareceu outra grande ideia. Ele pensou, eu consegui abrir a caixa de Pandora dos meios de comunicação. Eu fiz o país inteiro ficar em pânico dos marcianos tal. Por que não medir forças com outro homem do mesmo nível que o meu? Quem? William Hearst, o magnata dos jornais, dos meios de comunicação, tá? William Randolph Hearst. Por que ele? Ele, na época, era considerado o Roberto Marinho, o Ted Turner, o Bill Gates da virada do século XIX para o XX. Porque esse cara cria realidades como eu. Ele criou a guerra hispânico-americana, a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha, tendo Cuba ali como o detonador da guerra. Ele inventou para vender jornais, tá? Fazendo os Estados Unidos criar uma false flag, um navio da Marinha norte-americana que explodiu lá no porto em Cuba e botaram a culpa na Espanha e começou a guerra. Ele é que criou. Ficou famosa a frase dele quando ele mandou jornalistas para Cuba, do jornal dele, o Enquirer, né? Ele mandou lá para Cuba e aí os jornalistas chegaram, olha, não está tendo guerra nenhuma aqui. O que a gente faz? Aí ele falou o seguinte, ficou famosa essa frase, por favor, permaneçam e forneçam as imagens, que eu vou fornecer a guerra. Ele falou isso para os jornalistas. Então, eu vou medir forças com esse cara. Eu vou fazer um filme sobre a vida dele. E a vida dele dava um filme, né? Porque o cara é um magnata de comunicações, né? Com poder, influência, mas ele foi derrotado. É uma história de derrota. Ele foi derrotado pelas urnas, não conseguiu ser prefeito de Nova York e governador. O Hearst, ele tentou, não conseguiu. Foi derrotado pela Grande Depressão Econômica de 1930, né? O seu império acabou se desmembrando e falindo, os vários jornais, por causa da Grande Depressão dos anos 30, e terminou recluso num gigantesco castelo na Califórnia, o Hearst Castle, tá? Onde ele terminou sozinho, escrevendo roteiros de filmes para sua amante, Marion Davis, que era uma atriz totalmente incompetente. Tá? Não tinha o menor talento, então ele escrevia roteiros para filmes, para Hollywood produzir filmes para ela, tá? Convencer os estúdios de Hollywood. Era Marion Davis, que era uma atriz totalmente incompetente. Tá aí, eu vou fazer o filme sobre esse cara. E aí o Hearst virou Charles Foster Kane, que a gente sabe toda a história, não vou entrar aqui em detalhes da história, que atraiu a ira do magnata. Ele sacou, ele percebeu que era sobre a vida dele, era explícito, tá? E acusou ele de ser comunista. A pior acusação que poderia ser feita contra alguém. Pecado mortal no meio da Segunda Guerra Mundial. Acusou ele de comunista, tá? E a coisa pegou e ele foi vítima do macartismo e depois boicotado pelos estúdios de Hollywood, tá? Com a ascensão justamente do macartismo, do pós-guerra, o senador Joseph McCarthy
fazendo uma caça às bruxas, ainda mais com o seu passado, né, de Orson Welles, de montagens de peças de teatro no Harlem, atores negros. É um agitador comunista, esse cara. Tá? A questão é o seguinte: várias interpretações já foram feitas desse filme, né? A solidão do poder no capitalismo, a perda da ética no jornalismo, nos monopólios de comunicação. A questão que eu proponho aqui está claro, logo de cara no filme, a última palavra que ele fala é Rosebud. Ele balbucia e morre. E aí o filme inteiro é numa narrativa muito avançada para a época, em uma sucessão de flashbacks. O filme trabalha num loop para tentar montar o quebra-cabeças da vida dele. O que é ou quem foi Rosebud? Essa última palavra que ele disse é o segredo da vida dele. E também, como Hearst, ele acaba num palácio em Miami, na Flórida, né, chamado Xanadu, tá? Onde ele acumula assim, objetos trazidos do mundo inteiro, objetos, animais, faz um zoológico, e ele quer que ele trai, né, a sua esposa, e perde as eleições por isso, a presidência dos Estados Unidos, e ele acaba ficando com a sua amante. Ele abandona a vida política para ficar com a sua amante, também uma cantora de ópera. Ele quer que ela seja uma cantora de ópera, assim, totalmente incompetente, né? Qual é mesmo o nome dela mesmo? Eu esqueci. Eu sei, eu estou perdendo aqui a memória. Acho que eu estou fazendo muita viagem espacial, viu? Qual é a Susan Alexander, né? A Susan Alexander. Não é à toa que ela passa. Fica ele e ela recluso lá no Xanadu. Não é à toa que ela passa o tempo para matar o tempo, ela monta quebra-cabeças, porque ela é o quebra-cabeças. Tá? Na verdade, assim como o Orson Welles descobriu que a América já estava preparada para o pânico, foi o que demonstrou a Guerra dos Mundos, uma sociedade preparada para viver o pânico. Ela já estava prontinha para isso, prontinha para ser manipulada. Tá? Ele descobriu que a sociedade norte-americana estava preparada para o pânico. O poder nos meios de comunicação. Aqui ele descobre uma outra forma de poder. Ele faz uma reflexão, pode-se dizer, freudiana do poder. O que faz as pessoas quererem o poder? Tá? É claro que a questão aqui é que ele está em busca de algo que ele perdeu na infância. A gente sabe na história que ele foi afastado da família dele e colocado no internato no leste dos Estados Unidos. Muito paralelo até com a própria vida do Wells, que também ele foi órfão. Tá? No caso aqui do filme, não é órfão, foi separado da família dele e ele foi foi cuidado por tutor, milionário, tal. E ele simplesmente cresce, vira adulto e começa a queimar a fortuna que ele tem com esses jornais. Pega um jornal falido, o Inquirer, e dali monta um império, e que vira um brinquedo para ele. Assim como quer transformar a Susan Alexander no brinquedo na mão dele. Eu quero que vocês... Ele constrói uma casa de ópera só para ela estrear. A Susan Alexander. A grande vítima do Orson Welles é a Susan Alexander, a coitada que ela não consegue alcançar nota, ela sabe que ela não é tudo isso, mas o Charles Kane está em busca de alguma coisa. A gente sabe, claro, é Rosebud. Rosebud era o trenó da infância dele, que foi deixado para trás e depois ele conseguiu recuperar e largado naquele depósito imenso que virou o Palácio de Xanadu. Então, na verdade, todos nós estamos em busca de algo que foi perdido, mas os poderosos, às vezes, vão pegar uma outra gramática, a gramática do poder, da submissão, da dominação, como uma forma de você, vamos dizer assim, através da gramática do mundo adulto, tentar recuperar aquilo que foi perdido através de um outro objeto. Tá? Isso vai lembrar uma reflexão aqui do Arthur Crocker sobre a elite das Big Techs do Vale do Silício. Tá? Lembra muito essa reflexão que o Wells faz do Foster Kane, tá?
No fundo, ele sempre teve a vida inteira atrás do Rosebud, só que jamais encontrou. Para ser presidente dos Estados Unidos, os jornais que ele brincava como se fosse um brinquedo, tá? Como o trenó da infância dele, como ele usava os jornais, e depois a amante dele, como ele transformou num objeto, né? Ela queria que ele fosse uma cantora de ópera de sucesso. Aqui vocês têm os fotogramas, né, do filme. Claro, aqui os fotogramas do filme Cidadão Kane. Mas me lembra que o Arthur Crocker tem uma passagem que ele fala aqui no livro Data Trash, uma teoria da classe virtual. Ele fala o seguinte, rapidamente: a masculinidade burguesa sempre foi pré-adolescente. A masculinidade burguesa sempre foi pré-adolescente. Pensamentos de pequenos garotos achando que poderão controlar o mundo, mas agora o mundo é cyberespaço. O sonho de ser Deus do cyberespaço. Ideologia pública como fantasia de garotos pré-adolescentes. Uma regressão do sexo para uma autística forma de poder. Essa passagem eu acho muito foda do Arthur Crocker, que se linka diretamente aqui com o que o Orson Welles estava buscando no Cidadão Kane. Na verdade, os poderosos vivem fantasias pré-adolescentes ou infantis. Eles querem tentar recuperar alguma coisa que perdeu, só que usa a gramática da vida adulta. O poder, a dominação, dominar pessoas, uma sociedade inteira, tá? Para tentar, no fundo, recuperar algo que eles perderam. Foi uma psicanálise profunda do poder. Tá? É bem interessante isso. A questão aqui, claro, a questão do planos de câmera, assim, o apuro da fotografia, que é a profundidade de campo, que são tomadas de câmera em que todos os planos estão no mesmo foco. Isso é uma coisa que já estava sendo utilizada em outros filmes anteriores, em alguns filmes anteriores, e aqui ele chega ao estado da arte, tá? O que possibilita a relação intensiva do espectador com um plano de câmera. Então, você pode olhar toda a composição em detalhes. Essa cena, em particular, que é quando o Charles Foster Kane está continuando a crítica, o amigo dele fez a crítica detonando a estreia da esposa dele na ópera. Tá? E ele continua, ele não vai censurar, ele vai publicar a crítica dele do jeito que está, porque ainda é a lembrança do tempo que ele ainda tinha integridade jornalística, tal. Então, ele vai terminar a crítica dele, detonando a própria esposa. Só que depois vira para ele, mas você está demitido. Tá? Essa cena na minha opinião, a mais perfeita cena de profundidade de campo, talvez, da história do cinema. Então, tá lá no fundo, você percebe todos os detalhes. Primeiro, segundo, terceiro plano no mesmo foco. Isso é fantástico, né?